esta pergunta, que pode parecer muito singela, se há esperança ou não para a Europa, é uma pergunta difícil, não só porque é seguramente uma pergunta de resposta múltipla, em que qualquer uma das opções de resposta e várias combinações de resposta é possível, mas também porque, ultimamente e nos últimos tempos, não é o caso do que se está a passar aqui nesta mesa, devo dizê-lo, mas ultimamente tem sido muito atrativo também para as próprias algumas forças de esquerda dar como resposta à pergunta se há esperança para a Europa um rotundo não. E temos vivido uma espécie de depressão, não apenas a depressão económica, mas de depressão coletiva, de uma espécie também de impossibilidade de construir futuros alternativos comuns na escala europeia. Nós sabemos as razões, elas já foram aqui todas muito identificadas, têm a ver com as promessas falhadas da União Europeia, um projeto da União Europeia que, aliás, nunca foi um projeto verdadeiramente socialista, tem a ver com o facto de ter sido precisamente da região do mundo de onde veio a promessa do Estado Social, do complemento do salário pelos serviços públicos e pelos direitos sociais, que vem agora não a promessa, mas a garantia de diminuir esse mesmo Estado Social e, portanto, apresentado como um garrote, um projeto que é apresentado um garrote, e muitas vezes, quando falamos da Europa, da União Europeia, também a esquerda tem anulado essa escala de intervenção e tem procurado refugiar-se em outras escalas de intervenção e de luta, nomeadamente a escala nacional e a escala local. Por outro lado, porque há dimensões da luta que são importantes, e perguntar se há esperança para a Europa é tão razoável como perguntar se há esperança para Portugal, ou se há esperança para o mundo, ou se há esperança para a nossa freguesia. Se nós entendermos que não há esperança para a Europa, também facilmente deduzimos que não há esperança para Portugal. Porque, convenhamos, Portugal está pior em todos os indicadores do que a média europeia. Mas também não há esperança para a nossa freguesia e não haverá esperança para o mundo. Responder que não há esperança, é também uma própria contradição nos termos. Para uma luta que se quer internacionalista e de esquerda, se não trabalharmos por alternativas de futuro, então estamos a falar de um cenário que é nos antípodas daquilo que é a própria missão, digamos assim, da esquerda. E, portanto, se achamos que não há esperança, podemos deixar esse trabalho para os poetas, mas queremos fazer política, obviamente reconhecemos que há esperança e que tem que haver esperança. Agora, os contextos são contextos difíceis, são contextos onde há muitos espaços políticos deixados vazios, onde, de certa forma, nós vimos o Syriza a conseguir capitalizar esse vazio, vimos o Podemos a conseguir capitalizar e também a Esquerda Unida, que conseguiu aumentar muito a sua representação eleitoral, e esses espaços vazios, eles são ocupados de facto por projetos políticos muito diferenciados, e o nosso desafio principal é como é que podemos capitalizá-los e torná-los numa proposta de esquerda alternativa em que de facto as pessoas se sintam envolvidas. Nós não temos tido muito boas notícias da Europa, isso também já foi aqui referido. Aliás, o euro, que foi apresentado como uma última grande promessa, é neste momento o nosso grande garrote e também dá origem a discussões interessantes, mas eu creio que em muitos domínios, e terminava estas notas soltas aqui, em muitos domínios, seja nas questões da política económica, da renegociação da dívida, que é tão fundamental, as questões ambientais, questões de política fiscal, sei lá, tantas questões, a dimensão e a escala europeia é uma escala fundamental de combate, sem que, contudo, a gente precise desesperadamente recuperar dimensões de democracia e de cidadania à escala nacional e à escala local, porque sem essas nós não conseguimos de maneira nenhuma. E sem nenhuma nostalgia ao passado, obviamente, eu não preciso dizer isso, mas é recuperando esses espaços e resgatando a austeridade, o povo que a austeridade roubou à Europa, que nós podemos pensar na Europa como um espaço de esperança.